Salomão não falou a partir da escassez. Ele não escreveu como alguém frustrado ou derrotado pela vida. Suas palavras vieram de alguém que alcançou riqueza, poder, influência e reconhecimento em níveis que poucos conheceram. Justamente por isso, quando ele fala sobre vazio, suas palavras ganham peso. Ele teve tudo o que muitos acreditam ser suficiente para preencher a alma, e mesmo assim percebeu que algo essencial ainda faltava. É fácil ignorar conselhos de quem nunca chegou longe. Mas Salomão chegou. Construiu, acumulou, comandou e viveu intensamente. Ele conheceu o ápice do sucesso humano e teve liberdade para experimentar tudo o que desejou. Ainda assim, ao observar a própria trajetória, ele sentiu necessidade de registrar uma verdade incômoda. Uma verdade que confronta diretamente a ideia de que mais sempre significa melhor. Salomão não apenas viveu a vida, ele a observou com profundidade, analisou pessoas, ciclos, esforços e resultados, percebeu padrões que se repetiam, independentemente de posição social ou riqueza, viu homens cansados apesar do sucesso e corações vazios apesar da abundância. Essa observação silenciosa o levou a conclusões que não agradam quem prefere viver distraído demais para refletir. Em meio a tantas conquistas, Salomão percebeu que estar ocupado não significa estar realizado. Ele viu que é possível correr o dia inteiro e ainda assim não chegar a lugar algum. Entendeu que movimento constante pode esconder falta de direção. E foi exatamente essa percepção que o levou a escrever palavras que atravessaram séculos, porque expõem uma verdade que muitos evitam encarar. Salomão concluiu que existem esforços que parecem grandiosos, mas são vazios por dentro. Ele não criticava o trabalho nem o crescimento, mas a ilusão de que essas coisas, sozinhas, sustentam a vida. Para ele, o problema não estava em conquistar, mas em acreditar que a conquista resolveria tudo. Essa expectativa irreal gera frustração, mesmo quando os resultados externos são positivos. O impacto das palavras de Salomão vem do fato de que elas não nasceram cedo. Ele não escreveu como alguém que desistiu rápido demais. Ele experimentou antes, viveu intensamente antes. Só depois de atravessar excessos, prazeres e conquistas é que percebeu o peso do vazio. Suas reflexões não são teorias, mas conclusões de alguém que foi até o fim do caminho antes de avaliar. Salomão entendeu que existe uma diferença profunda entre existir e viver com propósito. Muitas pessoas seguem rotinas cheias, mas sem direção clara. Ele percebeu que quando o sentido se perde, até as maiores vitórias começam a cansar. Aquilo que antes parecia conquista passa a soar pesado. E foi nesse ponto que ele escolheu palavras fortes para descrever essa experiência humana tão comum. Ao tentar explicar esse vazio, Salomão usou uma imagem simples e poderosa. Correr atrás do vento. Uma corrida sem possibilidade de vitória. Muito esforço, nenhum controle. Essa metáfora revela a frustração de quem se dedica intensamente a algo que nunca pode ser segurado. O vento nunca se deixa prender, assim como certas buscas nunca entregam aquilo que prometem. Essa ideia confronta diretamente a mentalidade moderna, que valoriza a velocidade acima de reflexão. Hoje, parar é visto como fraqueza. Questionar é visto como atraso. Mas Salomão enxergou além dessa pressa. Ele percebeu que uma vida sem direção pode ser extremamente ativa e ainda assim vazia de significado. Nem tudo que ocupa o tempo alimenta a alma. Salomão deixou claro que o problema não está nas coisas em si, mas no lugar que elas ocupam. Quando algo temporário se torna o centro da vida, o resultado inevitável é frustração. Nada que passa consegue sustentar plenamente um coração que busca sentido. Mesmo cercado do melhor que o mundo podia oferecer, ele sentiu esse limite e decidiu registrá-lo como alerta. Existe uma honestidade desconcertante nas reflexões de Salomão. Ele não tenta se justificar nem esconder seus erros. Reconhece que buscou respostas onde não existiam. Reconhece que confundiu abundância com plenitude. Ao fazer isso, oferece algo raro. Um aviso vindo de alguém que chegou onde muitos sonham chegar e percebeu que aquilo não era o fim. Talvez seja por isso que suas palavras atravessaram gerações. O cenário muda, mas o coração humano continua buscando as mesmas coisas. Ainda acreditamos que a próxima conquista trará descanso, que o próximo passo resolverá tudo. Salomão já percorreu esse ciclo e deixou registrado que esse tipo de expectativa, quando não é questionada, termina em cansaço profundo. Salomão não afirmou que a vida é vazia. Ele afirmou que a vida sem sentido se torna vazia. Essa distinção muda tudo. O problema não está em ter muito, mas em não saber por quê. Quando a direção se perde, o acúmulo se torna peso.
Sem propósito, até aquilo que parece ganho se transforma em desgaste silencioso. Ele observou pessoas sacrificarem relacionamentos, saúde e paz interior em nome de metas que nunca entregaram o que prometiam. Viu vidas inteiras sendo consumidas por expectativas externas. Para Salomão, o mais triste não era o esforço, mas o fato de muitos só perceberem o vazio quando já haviam perdido tempo demais correndo atrás do vento. Existe um silêncio profundo nas palavras de Salomão. Ele não grita, não acusa, não força conclusões. Apenas expõe a verdade e permite que cada um decida o que fazer com ela. Talvez seja exatamente isso que torna suas reflexões tão incômodas. Elas obrigam o ouvinte a parar e se perguntar se sua própria vida tem sido guiada por sentido ou apenas por pressa. Quando alguém que teve tudo afirma que aquilo não foi suficiente, surge uma pergunta inevitável: suficiente para quê? Salomão percebeu que a vida precisa de algo que não se perde com o tempo. Algo que não depende de circunstâncias externas. Sem isso, qualquer conquista se torna frágil, sujeita ao desgaste inevitável dos anos.